eu tive a minha experiência, eu estava passando por um ciclo vicioso de infecção de rins. E a última infecção de rins que eu tive, que foi realmente a última, nunca mais tive, a minha menina tinha 8 meses mais ou menos de idade, que foi depois da minha última gestação, que eu tive essa última infecção de rins forte. Eu lembro que depois que eu tive o resultado médico de que eu tava ruim, que eu tava vindo a óbito, que a qualquer momento eu poderia cair, que eu tive que assinar termo de responsabilidade para vir embora para casa, eu lembro que eu vim embora para casa muito mal. Eu vim embora muito ruim mesmo, gente. Eu não sei se foi Deus que permitiu aquilo tudo, ou se foi uma negligência minha mesmo de não ter ficado lá no hospital. Só sei falar pra vocês que de uma forma ou de outra, essa experiência eu ia passar por ela, estando lá no hospital ou não. Mas eu quis estar com os meus filhos. Eu quis vir embora pra casa. Então eu lembro que quando eu deitei no sofá da minha sala, que foi antes de eu ter experiência, eu senti que eu tava me deixando, gente. A gente tem um negocinho conosco que te avisa que alguma coisa vai acontecer. E eu senti alguma coisa vai acontecer comigo. Alguma coisa vai acontecer comigo. E eu senti que o meu corpo tava me deixando, meu coração não tava batendo normal. Eu tava respirando forçado, sabe? Então eu deitei no sofá gelado, aquele solão quente que já tava estralando, que tava tarde. Eu deitei no sofá e fui ficando longe e pá, eu acho que eu desmaiei no sofá. Foi onde que eu, não sei se eu tive uma parada cardíaca, não tem um diagnóstico pra me te passar do que eu sofri naquele momento. Mas eu me vi saindo de dentro de mim. Eu me vi deitada no sofá, vi os meus meninos na sala da minha casa. E eu vi quando um clarão invadiu a sala da minha casa e me puxou para cima. E mesmo se eu não quisesse ir de encontro àquele clarão, eu ia de todo jeito, porque é tão convidativo, gente. E eu fui subindo com aquele clarão, vi o telhado da minha casa, vi meus filhos ficando. E eu lembro que eu fui aproximando do céu. E quando eu fui me aproximando do céu, o meu sentido foi mudando. Meu ouvido começou a ficar aguçado, minha visão começou a ficar aguçada. Meu pensamento, eu comecei a entender tudo o que estava acontecendo comigo. Eu só sei que eu fui conduzida para um banco de praça. Era uma praça perfeita, linda. Quando você entra ali, você quer adorar a Deus. Você não tem outro pensamento a não ser a respeito da presença de Deus. Tudo te convida a adorar a Deus. O louvor de lá é diferente. O som do céu é diferente. A sensação daquele lugar te traz uma calmaria tão grande, um conforto tão grande. Então, gente, eu sentei naquele banco de praça a comando daquela luz que me levou. E do meu lado tinha uma senhora sentada também. E era como se eu conhecesse a vida daquela senhora, se eu soubesse tudo o que aquela senhora tinha passado. Porque quando você entra ali, você entende tudo. Você tá entendendo? Você entende tudo. Você sabe a vida daquela pessoa, das pessoas que você vê. Você conhece o pensamento, você conversa sem mexer os lábios. Você não anda no céu, você flutua, literalmente. Você anda assim por cima. Pelo menos naquela experiência que eu tive naquele momento foi assim. Então eu lembro que na minha frente tinha um rio calminho, tranquilo. Algumas pessoas comentaram quando no outro vídeo: ah, não era o Rio da Vida, era o Rio Jordão. O Rio da Vida tem uma cachoeira. Outros, o Rio da Vida. A Bíblia fala desse rio. Então eu só sei que era um rio calminho, tranquilo, de ondas tranquilas e calmas.
Aliás, as ondas, não tinha onda naquele rio. Ele tava calmo. Ele tava um rio calminho. E eu lembro que eu fiquei tão maravilhada com a beleza daquele rio que eu senti vontade de ter a sensação daquela água, sabe? Então eu cheguei próximo do rio e coloquei o meu pé ali, só o meu pezinho. E veio um clarão do outro lado do rio, da onde tinha um salão que tinha um coral cantando. E aquele clarão me jogou sentada no banco. E tudo que eu conseguia sentir era uma paz muito grande. Tudo que eu conseguia sentir era desejo de estar mais pertinho de Deus. Eu senti um desejo tão grande de estar pertinho de Deus. Eu senti um desejo tão grande de adorar Deus. Eu senti um desejo tão grande de ficar ali. Então aquela senhora que estava sentada do meu lado foi convidada a atravessar o rio pelo comando daquela luz. Foi convidada. E eu conhecia a história daquela senhora inteirinha. Eu sabia tudo da vida dela. Olha que interessante. Foi me aberto no chão, perto do meu pé, no banco que eu estava sentada, um espaçozinho, e eu consegui enxergar no hospital onde ela estava internada. E naquele momento ela atravessou o rio, os aparelhos que ela estava ligada, que ela estava em coma. Os aparelhos parou, havia a família dela chorando, a notícia do médico. Olha, gente, é sobrenatural. É perfeito, é lindo, é maravilhoso, é tremendo quando você passa de um lado para o outro. Quando você passa dessa vida para uma experiência linda. Tem alguém aqui que tá querendo subir, gente, vou deixar ela vir. Então, quando eu cheguei a ver aquela situação, eu pensava, comigo vai acontecer o mesmo. Ele vai decidir me chamar, eu vou atravessar o rio. E eu vou ficar aqui. Tudo que eu queria era ficar ali. Então eu lembro que aquele clarão que chamou a senhora me falou, Franciele, olha para trás. E quando eu olhei, tinha tanta gente me olhando. Aquelas pessoas esperavam algo de mim, e eu sabia disso. Porque quando você tá ali, tudo é diferente. A gente sabe muita coisa. Então aquela voz comunicou comigo sem mexer os lábios, porque na verdade havia uns relances assim do rosto, eu não via a face daquele que falou comigo. Mas ele falou pra mim, sabe o que essas pessoas estão esperando, Franciele? Eu olhei pra trás, a sua pregação. Eles estão esperando a sua pregação. Volta. Quando ele falou volta, é como se eu tivesse retrocedido um pouco, sabe? E eu tive aquela sensação da terra. Eu tive aquela sensação do corpo mortal, que é uma sensação de tristeza. Eu sentia, eu falei, nossa, eu queria tanto ficar aqui. Ele quer que eu volte. Esse lugar tá tão gostoso, tá tão bom aqui. Tem pessoas que falou comigo assim, se eu passasse uma experiência dessa, eu não ia voltar, eu ia agarrar num anjo e ia pedir a Deus, por favor, me deixa ficar aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa, não tem como. Você sabe por que não tem como? O comando de Deus é algo que não tem como você desobedecer. Simples assim. Não tem como você falar não pra Deus. Entende? É tão profundo, gente. Dá vontade de agarrar ali naquela luz e me deixa aqui, por favor. É tão gostoso, gente. É tão sobrenatural, é tão lindo. O cheiro daquele lugar é de unção, é de óleo de unção. A música daquele lugar te convida a adorar a Deus. Você não tem preguiça de estar pertinho de Deus como a gente tem nessa vida. Ali tudo o que você quer é estar pertinho dele.
Você não quer outra coisa. Mas a voz dele não tem como desobedecer. Eu entendi o comando. Eu entendi que eu tinha que voltar. Mas eu queria ficar ali. Eu queria muito ficar ali. Então, eu simplesmente obedeci aquela voz que me falou que eu tinha um chamado nessa terra ainda, que eu tinha um propósito. E eu tenho visto o propósito dele se cumprir na minha vida. Eu tenho visto a vontade dele se cumprir na minha vida. Quando simplesmente você se entrega, você vê o propósito de Deus se cumprir na sua vida. Talvez tem pessoas me assistindo que têm um chamado de Deus e não entende o chamado de Deus, ou talvez até sabe do chamado de Deus. E por um momento você parou no seu chamado, no propósito que Deus tem para você. Mas eu te digo, olha, cumpra a vontade dele. Cumpra o desejo dele na sua vida. Busque a Deus. Você não tem ideia o que é aquele lugar. Você não tem noção que paz que você vai sentir. Você não tem noção da alegria que você vai ter ali. Você vai ser consolado de tudo. Não tem mais choro, não tem mais lágrima, não tem mais dor. Não tem mais perseguição. Não tem mais problema financeiro, não tem mais problema sentimental. Não tem intriga com ninguém. Ali vai ser tudo diferente. Eu vi isso. Eu vi. Acredite. Confie. Confie no teu Deus. Um dia você vai estar lá com Ele. Um dia nós vamos nos ver lá. Porque até as minhas atitudes eu mudei depois dessa experiência que eu tive com Deus. Eu mudei muito depois de tudo que aconteceu comigo. Quando eu voltei, que eu aceitei o comando, fui curada imediatamente. Eu fui curada quando eu voltei. Eu voltei sem nenhuma bactéria no meu sangue. Eu voltei curada. Eu voltei liberta daquelas infecções porque eu nunca mais tive. E eu era uma pessoa que eu vivia no médico. Depois dessa minha experiência com Deus, com a glória de Deus, eu decidi entregar minha vida para Deus. Eu entendi que não adianta. Não adianta. Eu entendi que eu preciso ter fé. Eu entendi que eu preciso acreditar mais, que eu preciso confiar mais. E eu só sei te falar uma coisa. Minha querida, meu querido que tá me vendo. Fica firme com ele, tá? Fica firme. Quando você pisar lá, talvez você vai lembrar desse testemunho e vai falar, valeu a pena. Valeu a passar por tudo. Valeu a pena eu sofrer tudo que eu sofri pela obra de Deus. Valeu a pena eu pregar a palavra. Valeu a pena eu sofrer como um missionário, uma missionária. Valeu a pena tudo que eu passei. Valeu a pena o sofrimento, a perseguição na família. Valeu a pena tudo. Você vai dizer que valeu a pena. Escute o que eu tô te falando. Eu deixo pra você essa mensagem no seu coração nesse dia de hoje, nessa noite de hoje. Em nome de Jesus, fica firme com Deus. Entregue a sua vida completamente. Você que ainda não entregou a sua vida para Deus, entregue a sua vida para Deus. Eu vou orar para você agora. Eu vou orar para o Senhor fazer com que você que está vendo o meu vídeo, talvez você é uma daquelas pessoas da multidão
para que você fique firme com Deus, para que você entre naquele lugar, para que você ouça o seu nome novo, que só você vai saber, para que você receba a pedrinha branca com o seu novo nome, tá? Para que você receba a sua coroa, e não pelos interesses do que lá tem, porque você vai ver que quando a gente entra lá, o nosso desejo é apenas Deus. Você não quer cura, não quer milagre, não quer mais nada, a não ser Ele. Então eu vou orar por você agora. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo, Deus. Obrigado pelas pessoas, Senhor, que têm me ouvido de longe, de perto, de outro país, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada vida, Deus, que o Senhor colocou no meu caminho. Pai, ajude esta pessoa, Senhor, a chegar até o fim. Ajude esta pessoa que talvez está fraco, Pai. Ajude esta pessoa, Senhor. Fortaleça, meu Pai. Senhor, eu quero pedir ao Senhor, se revele para esses que querem, Senhor, ter um contato íntimo contigo, Pai. Senhor, abençoe cada um, Pai. Aqueles que ainda não entregou a sua vida, estão entregando agora neste momento a sua vida para o Senhor, estão reconciliando contigo. Escreve o nome deles, ó Pai, no livro da vida. Senhor, que o Senhor venha ajudar, meu Pai, esta pessoa até o fim, Pai, até o fim. Para que ela venha dizer que tudo valeu a pena. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, tá? Compartilha esse vídeo. Passa pra frente, copia esse vídeo, põe no seu canal. Faz o que você quiser com ele, mas passa pra frente, tá? Que o Senhor, Ele venha falar mais no seu coração através da palavra dele. Muito obrigado por tudo, gente. Muito obrigado.